Olá, olá, olá! Está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast de terror Eu Ouço Gente Morta. Eu sou o Maxon Lima, estou aqui com meu camarada Rômulo Matei. Sempre, né? Lado a lado, nesta longa estrada da vida. Cá estamos e tenho falado isso com uma certa frequência e falo de novo nesse programa que eu fico muito feliz de começar com produções nacionais. No caso aqui é um jogo brasileiro, de um estúdio que eu amei o nome, chama Ludomancer Studio. Não identifiquei de que região do Brasil é esse estúdio, mas é um estúdio brasileiro, que eu fiquei muito feliz deles terem me procurado, eles terem vindo falar comigo, e me mandaram uma cópia de The Night of the Exorcism, um jogo de possessão demoníaca, disponível no Steam. E ele é uma visual novel com toda a estética preto e branco e tons de cinza, que se passa tempos atrás, em uma abadia. A gente joga com um padre que foi chamado para exorcizar uma freira possuída. Então o começo do jogo é justamente isso. Ele de frente, chegando diante da abadia e do problema, conversando com a Madre Superior ali. Conta um pouco para ele sobre a situação, o que acontece, qual é que é, como que é o lugar, como que é a vida aí nessa abadia, etc e tal. E aquela máxima de visual novel, né? Muito texto, com uma arte quase sempre estática, mas uma coisa que estimula bastante o imaginário. Pelo menos pra mim, funciona muito bem, eu gosto bastante. Visual novel, pra mim, cara, em jogo, assim, é como se você é um livro. Você tá lendo um livro, né? Uma graphic novel, só que você tá interagindo, cara. E vocês sabem todos aqui que eu amo essa temática, né? De exorcismo, demonologia e tudo mais, cara. E quando tem isso aí e mete em preto e branco ainda, eu acho que pra algumas pessoas não deve fazer diferença. Fica mas bonito, pra mim, com certeza. o cagaço dobra. É, visual novel, né? É um romance, porém visual. É uma história, o nome de estudo. E é exatamente isso que você eventualmente toma decisões. Escolhe entre diversas respostas, comentários, e aí ramifica a história. Que de fato a gente tá ali perante uma moça possuída com uma legião ali dentro. Então, de acordo com as suas opções, ou então até mesmo os artefatos religiosos que você escolhe usar, alguns demônios são exorcizados e fica determinada entidade ali que muda radicalmente o desenrolar da coisa. Eu achei essa uma abordagem muito interessante. Curiosamente, a gente não tem muitos jogos com essa temática, que é uma temática tão fértil, especialmente no cinema, né? Que tem de filme de possessão demoníaca é meio que de baseada todo mês. Agora, em videogame, nem tanto. Um dos meus jogos recentes de terror favoritos é justamente dessa temática, que é aquele Faith, que eu vivo falando aqui, né? Feito todo em cima no formato de Commodore 64, que a gente joga também com o Padre Exorcista e tal. Eu fico sempre empolgado quando vem essa temática. Tipo quando tem jogo de terror de ET, que eu falei de um recentemente aqui, né? Que também é uma coisa um tanto quanto rara. E por ser um estúdio brasileiro, eu preciso fazer uma crítica um tanto quanto ferrenha em cima do texto. Acredito eu que o texto tenha sido pensado em inglês, o que eu entendo, afinal o jogo quer ter um apelo universal, mas aí quando o texto veio para o português brasileiro, eu acho que pedi ali um cuidado, sabe? Porque tem muito erro de uma consoante a mais, uma vírgula fora de lugar, às vezes até uma fala ou outra, um texto, uma frase em inglês. Então isso acabou me pegando, né? Como você falou, né? Ele deve ter sido todo pensado, né, em inglês, escrito em inglês, e aí teve a localização. O que é estranho, porque é um jogo brasileiro, né? Então tinha que ser feito em português. Eu me pego muito nisso do texto em si, né? Não porque eu sou muito do roteiro, mas também por conta... Porque você trabalhou muito tempo com Q&A, com localização também, né, Max? Então... me pega muito isso, faz a diferença pra mim. Tá intrínseco no seu olhar, acho que no seu olhar de avaliador, vamos dizer assim, né? Não é uma avaliação, a gente não faz uma avaliação, a gente fala das nossas opiniões sobre os jogos, os filmes e tudo mais. Mas é já algo que faz parte de você. Então consegue desligar esse botão do localizador, né? Do especialista em localização, né, cara? Então eu concordo. Eu acho que tinha que ser feito em português. Eu acho que todo jogo que é brasileiro tinha que ser feito em português e depois ser localizado por alguém muito bem... Mas, Rômulo, é um achismo. Eu não sei se foi assim o processo, entendeu? Eu tô dizendo porque eu tive essa sensação, porque eu joguei o jogo em inglês, e em inglês a coisa flui melhor. É isso que eu tô querendo dizer. Não tem... De qualquer forma, eu acho muito interessante uma visual novel com essa temática. Esse visual em preto e branco, ele me lembra muito uma visual novel recente que a gente comentou aqui, que é o Slay the Princess, que eu achei, assim, demais.
falei bastante aqui na época do lançamento. Maravilhoso, maravilhoso. Especialmente por conta do preto e branco e por conta desse lance de ramificar a coisa em si. Não é toda visual novel que te dá opções, né? Tem visual novel que simplesmente você lê e é isso. Então tem essas ramificações dentro do formato. A gente tem um outro, eu sempre gosto de pontuar, um outro jogo de terror brasileiro de possessão que chama Devil Inside Us, Roots of Evil, que a gente joga com um padre também, exorcista. Eu joguei esse aí. Jogou? É mesmo? No Xbox, joguei. É do nosso camarada Fernando Tits, lá do Lacerator. Sim, ele mandou pra nós e eu joguei e gostei mesmo. Começa numa cabana, né? O padre numa cabana, né? No meio do mato. É uma casinha, assim, não é bem uma cabana. Tipo, a grande parte do jogo se passa numa casa. Eu não me lembro se o começo é necessariamente nessa casa. Se tem o padre chegando aí. Né? Mas é isso, Night of the Exorcism, disponível no Steam pela bagatela de R$16,66. Achei, assim, muito sagaz esse valor. É uma coca gelada de 2 litros, pra diversão que você vai ter. Eu acho que você ia gostar muito, você que é todo de goete aí, Romeu, e você que conhece muito melhor do que eu essas entidades. Eu vendo aqui, ó, já consigo identificar algumas coisas. É bem gráfico por vezes, e é aquele tipo de jogo que dá pra você terminar rápido, mas ele pede revisitações, né? Pra você ramificar a história e confrontar todas essas entidades demoníacas dentro da coitada da freira aí, que simplesmente estava ali louvando e de repente é acometida pelo capeta dessa forma. E continuando em um ambiente infernal, o próximo jogo, a gente vai do Brasil para a Bélgica, um jogo de um estúdio chamado Rogueside. Ele não é necessariamente um jogo de terror, na verdade ele não é um jogo de terror, ele tem toda a temática, ele se passa no inferno, a gente joga com membros de uma banda que venderam a sua alma pro tinhoso para fazer sucesso. E o formato desse jogo é um formato que tá muito em alta, muito em evidência. É LOLzinho, né? LOLzinho? É LOL. Imagina, é Survivors-like. Eu trouxe especialmente porque eu sei que você gosta muito de Vampire Survivors, não é? Amo. Então, esse aqui é mais uma ramificação de Vampire Survivors, que é esse dito Survivors-like, ou então Bullet Heaven, que eu acho muito curiosa essa denominação, porque é o contrário de Bullet Hell, porque Bullet Hell é tipo o inferno de projéteis na sua direção. Nesse caso aqui, você pode ser o responsável pelo inferno de projétil na direção dos inimigos. Caraca! E aí, as entidades que vão aparecendo pra te auxiliar conforme você vai evoluindo nessa jornada pra fazer sucesso com a sua banda de rock, são os 7 pecados capitais. Então eu achei bem legal, assim, o traço dos personagens, maneiro. Os poderes que eles trazem, e também tem toda essa coisa temática de música. Então é todo na batida da música, e aí tem como se fosse um diagrama embaixo, um esquema meio Guitar Hero mesmo, que cada batida vai passando por aquilo, e quando você ganha um poder novo, você coloca ali em alguns desses espaços, dessas células, digamos assim, nessas colunas e nessas linhas, e aí o poder ele é acionado quando passa ali aquela demarcação do ritmo da música. Eu achei curiosa, é um diferencial, né? A gente tem tido muitos jogos nesse formato, então o jogo ele conseguiu encontrar o espaço. A problemática é que ele não tem assim tanto conteúdo comparativamente a outros grandes jogos desse formato, né? E, por exemplo, o Vampire Survivors está aí faz tempo. Eu recentemente joguei a expansão de Castlevania ali no Vampire Survivors, que é uma das... Jogou? Eu joguei também. Você gostou? Eu gostei. Não, é uma das homenagens mais lindas que eu já vi em videogame. Nossa, é verdade. Coisa emocionante. Você acaba aquilo lá, sobe os créditos, você chora. E olha que você, de homenagem, você tá careca de saber aí, que tanto que você joga de Dead by Daylight aí, né, meu? Ah, é diferente porque assim, é muita coisa, né? Eles replicam cenas famosas, são muitos dos heróis ali, numa pixel art muito caprichada, que é uma pixel art de um brasileiro, sempre bom lembrar, a pixel art do Vampire Survivors é do Glauber Kotak. Caraca, não sabia não, bicho. É. Pô, aquela parte que você entra no castelo que ele vira tipo câmara, que ele vira tipo... demais. Você joga de cima aí, ele vira, você joga de lado, né, cara? Nossa, é muito maravilhoso lindo. Aquilo. Assim, é só falta a Konami fazer Castlevania. Todo mundo faz Castlevania, todo mundo homenageia Castlevania, só falta a Konami resgatar Castlevania. Já resgatou Silent Hill, já resgatou Metal Gear, é o que falta. Alô, Konami, você que escuta nós faltando aí, que eu tô ligado, Konami. Castlevania aí pra nós, Konami. É aquilo, né? Remake de Silent Hill 2, remake de Metal Gear 3... remake de Symphony of the Night. Remake de International Superstar Soccer Deluxe. Juiz Cachorro, sim. Juiz Cachorro. Mas ó, Devil Jam disponível no Steam. Tá saindo aí menos de 30 pila, ele tá em promoção pelos próximos dias. Tá aqui, ó, R$23,84. Então, assim, não é um jogo de terror, é um jogo que tem, assim, toda essa temática infernal, que eu achei interessante emendar com o nosso jogo brasileiro de possessão. E é um formato que tá muito em alta. Eu tenho jogado tantos jogos assim, especialmente lá no Mega Busters, eu acho que programa sim, programa não, a gente fala de um Survivors-like. Então, assim, é aquilo, a concorrência é dura, o par é duro.
tem muita coisa acontecendo. Eu gostei muito da temática desse, gostei muito da trilha sonora. Ele peca, citando aí, ficando nas religiosidades, ele peca pelo conteúdo mesmo, que é uma coisa que falta, comparativamente a outros grandes jogos do formato. O rock é um diferencial, gostei demais. A música rock, os jovens do rock. E não é todo dia que a gente joga um jogo da Bélgica também, né? Então tem isso. Mas a gente joga de tudo que é lugar, que eu digo é você, né? Que, cara, pra buscar jogo lá nos Cafundó, hein, meu? Que é você, hein? Eu vou fundo, hein? Eu vou. Você que chafurda ali no terror. E falando em chafurdar no terror, cara, a gente tem um filme aqui que, pra mim, foi muito emblemático ali nos anos 90, que teve, é um remake, vamos dizer assim, é um remake. Com certeza. Uma releitura de A Mão que Balança o Berço, né? Adoro esse nome, adoro. É, cara, é a primeira versão ali com Rebecca De Mornay, né, cara? Aquela cara de xarope dela, né, velho? De babá. Mano, eu amo essa atriz, cara. Esse filme ele era um ícone do Supercine, do, Sim. Né, sessão Corujão, sessão das 10. Ainda tem Supercine, Maxon, aos sábados? Não sei. E assim, eu fiquei muito surpreso, é um remake inusitado, porque assim, é um filme famoso, mas é aquele... não tanto assim, digamos, né? E é um filme que, não sei, pra nossa geração, Romulo, faz muito sentido, assim, né? Fala desse filme e imediatamente já remete à história inteira, é impressionante. E como que você moderniza uma coisa dessas, né? Com uma baita diretora, que é a Michelle Garza Cervera, e também com duas grandes atrizes protagonizando, que é a Maika Monroe e a Mary Elizabeth Winstead. A Maika Monroe, ela tá se especializando em fazer papel difícil, papel perturbado. Desde o Long Legs. Ah, muito antes. Corrente do Mal, Long Legs, cara... Antes do Corrente do Mal ainda tem o Hóspede, de 2014. Esse eu adoro, cara. E ela tá numa responsabilidade grande aqui, porque o papel que ela faz, da Polly, né, que é a babá, que é a primeira versão, quem fez foi a que a gente já falou, a Rebecca De Mornay, cara. Então, assim, é aquele tipo de personagem, você vê à primeira vista, ele é o personagem cativante, querido e tal, e aí você vai descobrindo as coisas, cara. E, meu... Então, mas aí que tá, Rômulo. No filme original, a gente já sabe os porquês. O filme, ele é todo literal, assim, sabe? Até demais. Nesse caso aqui, a gente não sabe. Fica uma coisa enigmática, né? Começa com uma cena de um incêndio numa casa. Uma coisa muito forte, mas aí é isso. Parte para justamente essa busca, no caso aqui da Mary Elizabeth Winstead, que ela faz a Caitlin, que tem uma filhinha pequena, que, assim, grande característica do filme original é que a filhinha do casal era adorável, uma garotinha adorável. Essa menina aqui, vivida pela Milea Vega, a Emma, ela é uma pré-adolescente, uma garota já, né, com todas as suas revoltas e rebeldias e tal, mais difícil. Então, isso eu já achei muito curioso. Sim, uma mudança significativa, né? E ela já tá atrás da babá, e aí ela tá fazendo essas entrevistas. Ao contrário do outro filme, que tem todo aquele caso dela ter sido abusada pelo ginecologista, ter exposto isso depois de muito refutar e tal. E aí o cara se suicida. Isso é tipo as primeiras cenas do filme original. E a Polly do filme original é justamente a esposa... Você falou pra mim que você assistiu os dois, você assistiu um depois o outro agora, né? Faz tempo que eu não assisto o primeiro, hein? O original, eu fiz questão de fazer, porque também fazia muito tempo, né? Gostei muito mais do que eu imaginei que fosse gostar. Algumas releituras, assim, não fazem muito bem pro filme, assim, né? Nesse caso, não necessariamente. E deu pra sacar bem, assim, onde o filme foi adaptado, de que forma, pros tempos atuais, e como funcionou bem, justamente por ter uma grande diretora e por ter duas protagonistas muito boas. Muito boas. Sim. Eu sou fã da Maika Monroe. E também da Mary Elizabeth Winstead. Talvez eu seja mais ainda dela, especialmente porque o Premonição 3 é um filme que eu adoro, assim, muito, e o The Thing que ela fez também, eu acho absurdo, assim, que muita gente... Eu gosto muito de um filme que ela fez, que as pessoas acho que não gostaram, no meu, que é o Rua Cloverfield 10. Ah, eu acho bem ruim. Eu gosto, cara. Você acredita? Assim, o lance de ter a reviravolta pra revelar que se passa nesse universo de Cloverfield, eu achei muito tosco. Claramente, isso aí foi um enxerto ali. Assim como o outro Cloverfield, mais ficção científica ainda, que veio um tempo depois. Então, assim, tudo que veio de Cloverfield, eu acho mais ou menos... A atuação dela é sempre muito intensa, eu acho. Mesmo nesse filme que eu acho bem mais ou menos, eu acho que, ainda assim, ela entrega algo memorável, na minha opinião, assim. Então... também tem isso. Até mesmo o lance da Coisa, né? O Enigma de Outro Mundo 2011. Que muita gente não assistiu por achar que é um remake ou alguma coisa assim. Mas não, eles se complementam de uma maneira muito interessante. Então eu já recomendei esse filme pra muita gente. Do tipo, não, imagina, assista, não sei o quê. Porque eu sei que o Enigma de Outro Mundo de John Carpenter é preferido de muita gente. Meu também, mas de qualquer forma são filmes complementares, não que se substituem.
De qualquer forma, então, fiquei feliz com esse remake. Pra mim foi bastante inusitado, não esperava. Todas as mudanças são cabíveis. Eu acho que tem um diálogo aqui muito atual e levanta discussões. É outra linguagem, né, Max? A gente tá falando de um filme de 1990 e pouco, não lembro. Mas assim, é outra linguagem, cara. Tem que ser muito mais dinâmico, né? O lance de ter adolescente, eu acho que acrescenta muito. Como você falou, é um remake que a gente não tá esperando. A gente espera remakes de filmes de franquias maiores, de filmes talvez com maior visibilidade na época, cara. Por exemplo, até hoje eu espero um remake do Garotos Perdidos, por exemplo. Seria meu sonho. Um bem feito, claro. Você sabe que tem o 2? Sabe que tem o Garotos Perdidos 2? Sei, é ruim demais, eu sei. É com o Corey Feldman também, triste, eu sei. A Tribo. Esses filmes têm 2, tipo, 8mm 2, Efeito Borboleta 2. Não. Garotos Perdidos 2. É crítico, cara. Não. É crítico. De qualquer forma, eu acho que é um caminho tão difícil quanto, nesse caso, você atualizar uma história que na época foi bastante polêmica. Se falava bastante desse filme na época, né? Porque assim, nessa época, gente, vocês que são da nova geração, a nossa maneira de ter contato com tudo que era de cultura de filme, era só na TV, fi. Não tinha, entendeu? A gente tinha que esperar a hora pra passar na tela quente, no Supercine, e era aquilo, cara. A gente parava o que a gente tava fazendo, porque não tinha pause na TV, né, Maxon? Tinha que gravar. Muitas vezes era o VHS ali, ligeiro, cronometrado. Nossa! Pra poder gravar. Quantas fitas e fitas que eu tenho de arquivo X gravado, cara. Nossa, muita coisa. É isso mesmo. Mas, tá disponível no Disney Plus. Eu recomendo, o Rômulo também recomenda pra gente conversar a respeito. É bem interessante. É interessante resgatar o clássico. É um baita suspense ali, bastante icônico. Eu não sei se esse novo tem tido o mesmo impacto, porque mal ouvi pessoas falarem a respeito, mal li a respeito também. A gente vive num mundo, Maxon, do true crime, né, mano? Então, a galera tá vacinada, ela já sabe, mas assim, nos anos 90, cara, dificilmente crimes como esse caso da babá, né, que é psicopata, enfim, dificilmente isso aparecia na TV, cara. Era coisa, quando era uma coisa muito absurda, tipo o caso da Daniela Pérez, né, que fazia a novela de Corpo e Alma, filha da Glória Pérez, brutalmente assassinada pelo seu companheiro de atuação lá, o Guilherme de Pádua, que teve até uma série na HBO, pesadíssima, né? Que contou isso também. Pesadíssima. Pesadíssima. Então, assim, só quando era coisa muito assim. Hoje, cara, não tem, acho que, como você falou, não tem esse impacto, porque a gente vive num mundo onde esse tipo de notícia é comum na vida real. Não era muito comum na vida real dos anos 90 e 92, isso aí, né? Mesmo que você tenha todas as lembranças do filme original, esse novo aqui vai te ludibriar, ele vai te levar para caminhos ou para outros, ele vai brincar com a sua percepção de uma maneira até certo ponto inteligente, assim. Pelo menos foi o que eu senti assistindo, porque o tempo inteiro quando você assiste um remake, você procura pontos de ligação entre as coisas, né? Sim, ou similaridades, né? E nesse caso aqui, muito pelo contrário. E também para fechar esse papo aqui, a Maika Monroe, ela tá fazendo nada mais nada menos que Corrente do Mal 2. Não sei quando vai sair, tá previsto para talvez ano que vem, que é o It Follows no original, e esse aqui é o They Follow. Então aquele vírus assassino, essa DST do capeta que é o lance do filme. Vamos ver onde vai parar isso aí. Eu lembro quando saiu It Follows, né, o Corrente do Mal, veio um monte de teorias na internet de como vencer esse vírus, né, cara? Tipo, de você deixar o bicho vir te seguir numa esteira, sabe? Várias coisas pra você vencer, né? Foi um filme que fez barulho, fez sucesso, e o novo é também escrito e dirigido pelo David Robert Mitchell, o que pra mim já quer dizer que vai ser tão bom quanto o original, eu espero, né? A gente sempre fica nessa expectativa boa pra essas continuações inusitadas, né? E que já faz uns bons anos do filme original, porque normalmente, hoje em dia, quando sai um terror assim impactante, faz sucesso, cara, às vezes no mesmo mês já é anunciada a continuação. Ou fica esse papo em cima de que, não sei o que. Tipo o próprio Telefone Preto 2, que fez sucesso de bilheteria e se especula de que, já tá, não sei o que, daqui a pouco já anunciam. Fale Comigo lá também, mesma coisa. Fale Comigo já tem uma animação, você viu isso? Uma série em animação anunciada de Fale Comigo, além do Fale Comigo 2. E se bobear, eu tenho quase certeza que o 3 já foi anunciado também. Então é isso, cara. É assim que funciona. Por exemplo, aí tem o outro lado oposto, extremo disso, que é o próprio Último Exorcista, que foi anunciado como uma trilogia. O filme já foi um fiasco retumbante e já cancelaram tudo também. Então tem os dois extremos aí de mãos dadas. Nossa, eu sofri com esse filme, hein, Maxon? Nossa, eu fiquei esperando tanto, né? Só você, né? Uhum. Não, mas aí depois ainda quis justificar ainda, mas... Injustificável. Cara, assim, quando eu paro e olho em retrospecto
pras minhas idas contemporâneas ao cinema nos últimos anos, nada me deixou tão possesso quanto esse filme, assim. Eu saí... trocadilho possesso! Não, eu saí assim, mal do cinema, assim, de tipo, com raiva, sabe? Do, tipo, lógico, né? Não é possível, né? Foi tipo isso. É fogo, meu. Temos mais jogos. Então a gente tem muito jogo e muito filme pra falar, inclusive de um lançamento, que é sempre uma coisa maravilhosa. Mas eu queria falar de um jogo que tá em acesso antecipado ainda, de um desenvolvedor que ele tem o pseudônimo de Tito Loves You. Eu acho que ele é do Canadá, pelo que eu pesquisei aqui, cheguei nas redes sociais do Tito. Ele entregou aí um jogo, cara, que tipo, Rômulo, eu não sei se você bate o olho nesse jogo e te lembra um clássico do PlayStation 2, chamado Manhunt. Ah, com certeza. Vendo o gráfico aqui das animações, as fotos, cara. Manhunt, cara, é Rockstar, É a Rockstar, né, fazendo um jogo de terror. É. O terror da Rockstar é um negócio, é tão explícito, é tão imundo, é tão vil, maligno, que é o lance. Uhum. E muito realista também, numa época que terror furtivo era raro, raríssimo, diria. Sim. Esse aqui, ele vai bem nessa veia, apesar dele ser em primeira pessoa, e apesar dele ser uma coisa mais de ação, você pode optar pela furtividade, mas Pigface coloca você no papel de uma grande assassina mesmo. Então ela tem todas as condições ali pra ceifar a vida de dezenas de pessoas degeneradas em fazendas abandonadas de produção de drogas e tal. E é uma coisa assim que você jogando, você se mete nesse submundo assim, você se sente meio mal, meio sujo de fazer parte disso. Porque você é contratado. Lembra um pouco aquele início do Manhunt, quando eu chamava Cash, o protagonista, ele tava no corredor da morte, ele foi tirado dali por esse cineasta magnata, forjou uma cidade cenográfica e transmitia pela internet aquilo e botou o cara ali para confrontar vários outros assassinos também. Nesse caso, ela é contratada, ganha dinheiro quando ela coleta esses itens, faz o que ela tem que fazer e mata as pessoas, volta para aquele apartamento, aquele muquifo onde ela mora, vai ali no computadorzinho, compra umas coisas para começar a missão um pouco melhor preparada, tipo uma submetralhadora, um colete à prova de balas, sei lá, um martelo ou uma chave de boca, alguma coisa assim. E daí vai para esses lugares que é tipo uma fábrica abandonada. Tem lugares bem fechados e tem lugares abertos de dia, tipo essa fazenda de drogas, assim. E por estar em acesso antecipado, é muito impressionante como o jogo já tem bastante conteúdo e já tá muito redondo no gameplay. Tem excelente, tipo um Quake 2 em termos de tiro, em termos de... não tão acelerado quanto, mas muito depende de você, né? Eu não consigo jogar muito bem assim, mas eu tentei nesse aspecto de não necessariamente usar sempre um martelo ou um machetezinho assim, mas com arma de fogo também, porque muitas vezes você é sobrepujado pela quantidade de inimigos que estão ali muito bem armados. Então você tem que pensar isso, e cada vez que você morre, você tem ali gastos com hospital, e aí vai tirando o teu dinheiro, e aí você, na próxima missão, começa menos preparado, porque você tem menos dinheiro para comprar coisa. Então é uma dinâmica altamente funcional que o Tito criou aqui com o Pigface. Cara, eu sou muito fã de Manhunt, assim, mas eu não joguei, eu assisti muito meu irmão jogar, assim. Ah, é? Então, assim, eu sou um cara que, por exemplo, os jogos da Rockstar, tirando Red Dead Redemption, cara, tô falando de GTA mesmo, enfim, eu gosto de assistir, cara. Eu gosto de assistir alguém que joga. Pera, porque... você não jogou The Warriors? Não, The Warriors joguei. Cara, pra mim The Warriors é o melhor jogo de filme de todos os tempos, assim. Joguei porque não é mundo aberto, tá ligado? Ah, mas o Bully também não é. Então eles fazem outras coisas. Numa época que a Rockstar fazia coisas diferentes, né? Cara, assim, eu sou aquele cara que quando jogava Shenmue ficava o dia inteiro no fliperama, velho. Entendeu? É isso, então, assim, eu tenho um problema de concentração, de foco. Não, mas você sabe que o Manhunt, cara, ele é o pacote completo, porque desde o manual do jogo é uma coisa muito errada, assim. Sabe? Do tipo, você não devia estar com isso na mão, você não devia ter comprado um negócio desse, você não devia estar jogando um negócio desse. Eu tinha muito essa sensação quando era moleque jogando esse negócio. Porque ele era muito oposto dos jogos de terror que tinha naquela época, né? Por conta do realismo. É claro que eram os gráficos da época, mas ainda assim, cara, era uma coisa muito Faces da Morte, assim, sabe, Romulo? É muito diferente você pegar pra assistir um Faces da Morte e pegar pra assistir Uma Hora do Pesadelo da Vida. Então, o Manhunt, ele ia nessa linha, tanto que nunca a gente vai ter um Manhunt novo. O próprio Manhunt 2, que expande muito em termos de trama, né? Ele tem uma trama pesadíssima nessa ideia de um chip implantado no cérebro, que um sujeito normal se transforma em um serial killer, um psicopata. Ele é muito horrível, aquele jogo, cara. Me faz um negócio assim. Então, eu disse o lance do pacote completo, porque até o manual do jogo, eu tenho o Manhunt aqui original, tanto o quanto o 2. Ele é como se fosse uma instalação de TV a cabo. Só que ali dentro, né, desse manual, nas entrelinhas, tá tudo cheio de mensagem subliminar, pra você acessar esse site proibido numa dark web da vida. Nossa, eu amo essas coisas, amo. É um negócio perturbador, e esse Pigface, ele me trouxe tudo isso, sabe? Que é uma coisa que não acontece com
com tanta frequência. Então, fica a alta recomendação aqui para Pigface, lembrando que está em acesso antecipado, ou seja, o jogo está R$ 32,99. Quando for lançada a versão 1.0, esse preço sem dúvida vai aumentar, porque vai trazer mais conteúdo, etc, a coisa mais redonda. E daí a gente comenta mais a respeito de Pigface quando o jogo completo for lançado. E também o fato, assim, né? Você não falou, eu tô lendo aqui que o nome da mina é Exit, né? O nome da mina é Saída. Ah, é verdade. Ela não tem a identidade revelada. Sim. Ela usa uma máscara mesmo, você começa uma máscara de coelho, que me lembrou a Caçadora do Dead by Daylight, que é um personagem que eu gosto bastante também. Excelente. Me lembra Silent Hill F. Ah lá, é verdade. E que me lembra Hotline Miami e por aí vai, né? Agora, indo naquela linha do Devil Jam, que não é necessariamente um jogo de terror, mas tá com um pezinho ali, também é uma oportunidade de falar de muitos jogos nesse formato que conversam com o terror. É um jogo, eu acredito que seja francês, de um desenvolvedor chamado Nicolas Peton. É distribuído pela Pineapple Works, chamado Dreamed Away. Esse aqui sim tá disponível em todas as plataformas. Ele é um jogo de RPG, bem nos moldes 8, 16-bit, com visão de cima, pixel art. Lindo. E que, com certeza, das grandes homenagens é Earthbound, a franquia mother da Nintendo, né? Por uma série de aspectos. Então, mas o lance da gente estar falando desse jogo aqui é porque o terror é presente. E existem muitos jogos de RPG nesses mesmos moldes 8, 16-bit que conversam muito com o terror. A citar Lisa, talvez seja pra mim o grande expoente. Todos relativamente recentes, né? O próprio Undertale, né, que é um dos mais famosos, ele tem umas coisas um tanto quanto perturbadoras rolando ali. Um outro que eu gosto muito que é o Omori. O Omori ele vai pra um diálogo um tanto mais sobre depressão, patologias mentais, mas ainda assim muito impactante. Um jogo que recentemente ganhou uma remasterização, que também é um grande expoente nesse formato, chamado Off. E também o Yuminique, que vai mais pra linha de sonhos e pesadelos. Esse aqui eu acho que tá mais ali de mãos dadas a um Yuminique da vida. A gente joga com um menino chamado Theo, que ele tá na busca pela sua irmã mais nova, que desaparece. A construção inicial é bastante Casa Mal Assombrada, assim. Teve momentos bastante assustadores, especialmente no que ele faz com o áudio, o jogo, com uma trilha sonora intensa e tal. E o sistema de batalha, né, que é um sistema de batalha muito pós-Undertale, cheio de interação, com você tendo que escapar dos ataques dos inimigos, tendo que apertar botões no esquema de Quick Time Event, mas um pouco diferente da forma como se apresenta. E aí você evolui, você equipa coisas, bem RPG mesmo, ganha XP, etc e tal, conversa com NPCs nas cidades. Mas eu achei esse jogo muito especial, cara. Dreamed Away, se algum desses que eu citei aqui você já jogou e você gosta, então pode crer que o Dreamed Away vai conversar e vai te acertar em cheio. Não sei, eu não me lembro de ter falado desses jogos aqui. Eu falei bastante no Mega Busters. Às vezes eu me confundo, mas aí é sempre bom fazer essa ponte e trazer, mostrar como o terror é diverso. Uma coisa que era muito comum em videogame nos anos 80, começo dos anos 90, é que o terror ele era uma temática. Não era necessariamente um jogo de terror. Castlevania tem muitos elementos de terror, Splatterhouse é um dos que ainda vai bastante nisso. Mas não são jogos de terror, né? É um beat'em up, é um jogo de plataforma de ação 2D e tal. Então, assim, o que tá pegando nos últimos anos é jogo de RPG retrô 8, 16-bit bastante aterrorizante, Sim. Bastante assustador. Tô vendo aqui o trailer dele que tem na Steam e tal, inclusive é um trailer temático, assim, é um quarto de verdade, com uma TV, um Super Nintendo, um cartucho. Bem legal, né? É muito legal esse trailer, tá na Steam, cara, me interessei muito, hein? Todas as plataformas, menos PlayStation, Switch, Xbox, Steam, GOG, menos PlayStation, curiosamente. Mas é um jogo bom para Switch, hein? Ou por um Steam Deck da vida. Eu não tenho o hábito de jogar nada portátil, mas isso aqui pra mim funciona de qualquer forma. Algo que eu preciso pontuar também. Esse jogo, você toma decisões e o jogo ele vai te avaliar em muitos aspectos, porque você é uma criança ali que, por exemplo, você entra no quarto dos seus pais e você vai pegar dinheiro da carteira do teu pai. Não, é roubo, né? O jogo depois leva isso pra caminhos muito assustadores nesse aspecto. Então, é um jogo que te analisa nesse sentido, é bem interessante as tomadas de decisão que esse jogo traz. Não é sempre que acontece, mas quando acontece me fez passar mal, assim, do tipo, por que eu fiz isso? Será que... Às vezes você nem percebe que você poderia ter uma opção ali, né? Que você o jogo te apresentou uma opção ali, eu particularmente não percebi naquele momento. E aí o jogo me avaliou num momento cruel ali. Gostei, cara. Dreamed Away me pegou. Já me interesso muito pelo formato de jogo em si, né? RPG japonês é o meu formato favorito de jogo, de videogame. Então, a coisa bate forte. É isso. Mais uma recomendação, Dreamed Away. E é criança, né, meu? Ah, sim. Terror e criança é uma mistura muito maravilhosa, né?
E agora a gente vai para a estreia da semana no cinema, um filme de terror muito inusitado. Nunca pensei que a gente fosse ver, que a gente fosse ter um filme de terror com essa temática. Eu particularmente desconhecia esse evangelho de Pseudo Tomé, esses apócrifos que são os textos bíblicos não canônicos, né? Que a Igreja Católica não considera oficial. E não é interessante para a Igreja Católica colocar Jesus de uma maneira mais humana, quase, vamos dizer assim, que maldosa, talvez, ou aquela maldade infantil, não é interessante. No caso, adolescente, no Sombras no Deserto, no original The Carpenter's Son, que eu acho muito mais forte esse nome no original. O filho do carpinteiro. Eu acho que teria problemas para se publicar um filme aqui com esse nome, país tão religioso quanto o Brasil. Então, eles foram por um nome mais aberto, que não diz muita coisa. Sombras no Deserto, que não dá nem pra saber do que se trata. Mas esse aqui, a gente acompanha um pouco da vida desse jovem Messias, onde o Nicolas Cage é justamente esse pai, a FKA Twigs é a mãe, e o nosso querido Noah Jupe faz o garoto. The Boy. Esse jovem Messias aí. A FKA Twigs, eu conhecia, a gente falou dela pelo Corvo. Sim. Então, assim, eu só tinha conhecimento dessa atriz, que eu sei que ela é música, né? Que eu sei que ela é musicista, ela tem uma carreira muito famosa, gigantesca na música, por um filme que eu detestei. Mas a atuação que ela entrega aqui é muito diferente, eu acho que é extremamente condizente, e eu acho que funciona como um contraste gigantesco para essa atuação sempre muito intensa do Nicolas Cage. Mas, curiosamente, Rômulo, nesse filme aqui, é um tanto quanto comedido. Esse filme, de forma geral, é um tanto quanto comedido demais. Será que por cuidado? Será que uma temática, vou dizer, muito delicada, né? Não sei, mas eu gostaria que esse filme tivesse ido muito mais fundo. Eu queria que fosse mais polêmico, que fosse mais pesado, que tivesse ido mais fundo, mas ainda assim é um filme muito interessante, porque quando a gente fala de filme de terror religioso, vai pro lado do que a gente conversou agora há pouco, possessão. Especialmente possessão nos dias de hoje. Mais raro ainda é possessão antiga, possessão em outras religiões. Em linhas gerais é possessão católico e tem um adolescente, ele normalmente é uma menina, uma adolescente, e é isso. Muito me chamou a atenção, é muito interessante, e por esse lado, começa muito pesado esse filme, com uma cena muito gráfica, eu fiquei chocado, eu assisti esse filme na cabine, nunca vou esquecer uma moça que estava perto de mim falando horrorizada com a cena. Ô Maxon, explica pra galera aí que acompanha a gente, que muita gente acha que não sabe o que é a cabine, né? A cabine de imprensa é quando as assessorias de imprensa nos convidam para assistir o filme antecipadamente, normalmente com jornalistas, né? Sim. Eu mantive contatos da minha época de Play TV, quando eu escrevia para o programa de cinema. Eu produzia e roteirizava um programa de cinema na Play TV por alguns anos, trabalhei lá. E aí foi que eu conheci bastante assessoria de imprensa, distribuidoras de filmes, e eu ia nessas cabines, né, que são essas sessões reservadas para isso. Então, em linhas gerais, é isso. E eu não esqueço como ela ficou chocada, essa mulher que estava perto de mim. E eu também não esqueço quando acabou o filme que ela falou, pô, mas é isso, eu queria mais polêmica. Infelizmente é mais um filme nesse aspecto. O diretor e também roteirista, ele se chama Loft Nathan, não conhecia esse cineasta, é um cineasta egípcio. E ele foi atrás de tentar filmar esse filme no Egito e não conseguiu, por conta das leis rigorosas que tem lá, da religião rigorosa que tem lá. Porque nessa época da vida do Messias, ele viveu ali no Egito. Só que aí filmaram na Grécia. Então é bastante locação. Isso eu gostei bastante. Tem uns efeitos especiais que, sabe, tipo... Mas ainda assim, essa fatia da história que é contada tem grandes momentos. A atuação que o jovem ator aqui, o Noah Jupe, entrega é condizente. E aí tem a presença do maligno, do inimigo, vivido pela Ayla Johnston, que tá ali Jesus tendo aula, e aí aparece ali alguém pra tipo, por que você não tá na aula? O que você tá fazendo aí? E começa essa coisa de questionar, de confrontar, do por que você faz as coisas que você faz? Por que você age dessa forma? Será que ela é seu pai mesmo? Será que é sua mãe mesmo? Então vem desses questionamentos, essa rebeldia desse jovem Messias, que é bastante interessante. No trailer, a gente vê o inimigo ali, né? O adversário. Shaitan, né? Na Bíblia é dito, é o diabo. Qual que é essa presença aí, Maxon? Qual é que é, meu? É tipo a presença do A Paixão de Cristo? Não. É uma coisa mais mundana, digamos assim. Entendi. Mas é bem interessante como se apresenta. Como eu disse, né? A Ayla Johnston entrega uma atuação ali de confronto mesmo. Percebe ali a dúvida existindo e vai ali pra cutucar, né? Pra instigar. Reforço, cara. É um filme que poderia ir mais. Poderia ser mais. Ousar mais. Porém, por outro lado, né, é um terreno pantanoso
mas eu acho que justamente é aí que o terror floresce, entendeu? Cara, e é um assunto que eu gosto muito, né? O lance de religião em geral, né? Tem o Evangelho de Tomé e o Pseudo Tomé. O Pseudo Tomé não é atribuído a ele, né? É de um autor desconhecido e que pega as histórias ali da infância de Jesus, ali acho que dos 6 ou aos 12 anos, né? Que é quando Jesus tá aprendendo as coisas ali no templo e tal. Porque na Bíblia, dos 12 aos 33 ali, é um branco, né? E Jesus vive até os 12, depois volta nos 33, no 32 ali, na parte da crucificação, tal, com os apóstolos e tal. É só focado mesmo ali, eles em fuga, tem o nascimento e tem essa perseguição. Os pais, evidentemente, eles sabem disso e eles fogem. E daí que eles vão morar nessa comunidade ribeirinha, que no caso seria no Egito, mas aqui no filme foi filmado na Grécia, mas é daí que o filme se desenrola. Essa rotina do trabalho, do estudo, relação com os pais, conhecer os vizinhos, ao mesmo tempo que se mantém afastado. Existe uma vizinha ali que, de parede com parede, né, que se aproxima um pouco mais, se chama Lilith, inclusive a filha dessa vizinha. Então desenvolve pontos interessantes. Meu Deus, que simbólico! É muito, vale a pena assistir por ser muito diferente. Não é todo dia que a gente tem um filme de terror que gira em torno disso, sabe? Então, apesar de eu ter ficado decepcionado de forma geral, ainda assim é um filme bonito de se ver. Gosto muito por ele ser em locação mesmo. Ô Max, você é decepcionado por quê? Você queria gritaria, era isso? Queria. Então, tá bom. Assim, você sabe que eu li bastante a respeito do fato do Nicolas Cage ter aceitado esse papel pra confrontar o Robert Eggers. Você sabia disso? Não. Porque o Robert Eggers já disse em entrevistas aí que o Nicolas Cage não se encaixaria em um filme dele. E o Nicolas Cage já demonstrou interesse em trabalhar com o Robert Eggers. Nossa, seria um sonho? Então foi meio que afrontoso, do tipo, então eu quero um roteiro, converse com a proposta, com a forma como o Robert Eggers faz cinema. Então foi um negócio meio assim, entendeu? Não, eu tô com o pensamento de assistir pra ver mais uma vez o maravilhoso Nicolas Cage nos surpreendendo aí. Não tem limites, assim, pro Nicolas Cage, sabe? Ele faz de um tudo. Eu acho isso fascinante por parte do Nicolas Cage, então... É um cara que se entrega, né? Tu pode falar qualquer coisa do Nicolas Cage, mas não que ele não se entrega pros papéis que ele faz. Ele se desafia, né? Ele faz de tudo, cara. Então isso pra mim tem um apelo gigantesco. E mais ainda, é que a temática é uma temática difícil de desenvolver pro terror. Então, pra mim, isso é bastante válido. Sombras no Deserto, nos cinemas, vamos conversar sobre, cara. Vou assistir, hein? Vou assistir. Porém, não é o grande filme desse programa, veja só você. Ainda não é. Mas calma aí que tem mais, a gente agora vai pra Rússia, um jogo chamado Silly Poly Beast, que também é um jogo que ele abraça o terror, mas ele é um jogo composição, um jogo de ação com a câmera isométrica, uma mistureba de muitos formatos de videogame, e que funciona. Vou te falar, Rômulo, esse jogo aqui foi amor à primeira vista. Só que assim, a longo prazo, até terminar o jogo, foi um amor bandido. Foi um amor encardido, porque fazia tempo que eu não tinha tanta dor de cabeça em termos técnicos com o jogo. Esse jogo está disponível em todas as plataformas. Imagino que no PC a coisa funcione melhor. Eu joguei sem patch, com patch, e ainda assim eu tive muitas insatisfações por parte técnica com o jogo, do tipo, você acaba de matar um chefe, é um jogo super difícil, o jogo trava, o jogo te joga lá atrás com o checkpoint que se perdeu, ali você tem que repetir um monte de coisa que você já fez. Mas eu gostei tanto do jogo que, tipo, eu não conseguia parar, assim, mesmo com essas chateações, porque, isso é uma problemática, né? Mas assim, é um jogo tão estiloso. É um jogo de tiro, né? Cara, ele é tanta coisa esse jogo. Combate, a gente joga com uma personagem chamada Polly. Começo do jogo ela fugindo de algum lugar, esperando a irmã dela que nunca chega. E daí quando ela vai atrás dessa irmã, ela se vê em volta por uma névoa e tipo, aquele lugar que ela conhecia se transforma numa espécie de algo infernal, algo desgraçado, com pessoas, monstruosidades com máscaras. E aí você vai vendo que tem um lance de facções, as máscaras de porcos, de sapos, de ursos, e que se portam de formas diferentes. Existe uma guerra entre regiões diferentes da cidade e ela ali no meio. E ela com o seu skate, com isqueiro, e aí vai embora. Tipo, um presente ali. E aí você vai descobrindo que ela tava fugindo de um orfanato. Ela e a irmã fugindo desse orfanato. E conforme você vai se adentrando, se embrenhando nessa cidade, cara, é muito pesada a história desse jogo. E por mais que ele, de fato, seja um jogo mais de ação, porque tem bastante confronto, e é muito difícil esse jogo, exageradamente difícil até, a partir do momento que ela é envolta nessa névoa, ela passa a ser como se fosse... Existe um pacto que ela cria com uma entidade demoníaca. Essa entidade diz que ela vai ter a liberdade que ela procura, ela vai encontrar a irmã se ela derrotar alguns demônios. E você parte na busca desses demônios.
E aí ela vai se transformando em um demônio. Também é algo bastante perturbador como isso vai acontecendo. Esse jogo não está traduzido para o nosso idioma, infelizmente. O texto é bastante importante. É um texto bastante atual. Afinal, a gente joga como adolescente. Esse jogo conversa com essa linguagem. Ele mistura muitos estilos visuais, de gameplay. Às vezes fica 2,5D. Às vezes a câmera sobe, vai para trás da personagem. Às vezes é mais focado em texto. Às vezes fica bastante combate com várias hordas de inimigos bem difíceis de serem confrontados. Mas ainda assim, cara, tem uma parte ali no miolo do jogo que é muito assustadora. Como se transformasse em um jogo de terror, Romulo. É muito impressionante. E nesses interins tem as partes de skate que você joga com ela no skate e é muito difícil, desafiador, um gameplay também bem diferente. Então, é muito experimental isso aqui, é uma mistureba maluca de estilos visuais, artísticos e de gameplay, e que pra mim funciona muito bem, e que se não fosse essas chateações técnicas, isso aqui pra mim seria algo de primoroso, que eu imagino que esse jogo vá sendo consertado. Afinal, o nosso camarada aqui, Andrei Chernyshov, o cara fez o jogo sozinho, sabe? Tipo, depois vendo nos créditos, ele agradece pessoas. O jogo é distribuído pela Top Hat Studios, que é uma grande distribuidora, imagino que tenha dado subsídio, tudo que o cara precisou pra fazer. Mas, pô, o cara assina o negócio, é muito autoral, é muito impressionante, sabe? Eu sempre vou ficar impressionado com essas coisas. Cara, é assim, eu gostei muito do que eu vi aqui, graficamente e matéria, principalmente você falou dos diferentes game design de jogo, né? De jogabilidade diferente que tem muito. E aí eu me pergunto se o menos é mais. Eu não sei se esse acúmulo de mecânicas diferentes não atrapalha. No caso desse jogo, atrapalha, Maxon? Olha, honestamente, eu jogaria um jogo de cada coisa que esse jogo faz. Olha só, cara. É tipo uma música do Megadeth, que tem 32 riffs diferentes em uma música, tá ligado? E dá pra fazer um disco. Eu ia falar tipo uma música do Pink Floyd, mas tá tudo bem. Beleza. Pega Hangar 18 do Megadeth. Hangar 18, cara, sério, mano, tem uns 8, 9 riffs diferentes. Dá pra fazer um disco só com Hangar 18, cara. É isso. Eu ia falar rock progressivo, mas funciona também. É tipo isso. É tipo um Atom Heart Mother aí de jogo de terror. Tem uma imagem aqui que ela tá embaixo de uma mesa, então deve ter alguma parte que tem que ter stealth, você tem que ficar se escondendo, é isso? Rômulo, quando você descobre por que essa garota fugiu do orfanato, as coisas que aconteciam nesse orfanato, não. Tudo que essa garota passou, tudo que a irmã dela passou, e tudo que esse jogo faz pra tornar isso explícito, expor esse problema, é muito, muito, muito chocante. É um baita jogo, é uma baita surpresa, que eu faço questão de mencionar, de pontuar e de reforçar o quanto esse jogo é valioso. Não é qualquer coisa. City Polybeast. Cara, e você, nosso ouvinte aqui, que gosta de videogame, que tá aqui, tem muita gente que vem mais por filme, que gosta de videogame, cara. Olha o tanto de jogo que o Maxon traz aqui, cara. Eu fico muito feliz. Indique pra outro amigo que gosta de videogame assim que nem você, porque, pô, vamos espalhar a palavra, cara. É isso. É isso aí. A gente tem uma curadoria aqui absurda, cara. Fico muito feliz de ter esse espaço, essa oportunidade pra falar. Isso aqui é uma coisa que se estende no Mais Que Horror. Eu fazia isso muito lá. Eu vou muito a fundo nisso. Eu faço muita questão de ir atrás, de estudar, de entrar em contato com esses desenvolvedores. O Max é amigo dos caras, mano. Ele é amigo dos indie dev, velho. Não, muitas vezes rola uma entrevista, né? Uma conversa, a coisa se estende. Eu acho isso muito valioso. Fico muito feliz. Sem colocar mais as entrevistas que você faz, que você tem um canal para dessas entrevistas aí, entrevistas em texto, óbvio, mas você tem um canal pra galera acompanhar, cara. Você tem que Medium, tem que colocar na descrição de todos os vídeos, cara, pra galera seguir e ver, mano. Vou começar a fazer isso mesmo, porque normalmente é um Medium dedicado. O Medium é como se fosse um blog, um Tumblr da vida, funciona muito bem, é super prático, facinho de fazer, fica bonito, né? Então eu tenho um lá dedicado pra entrevistas com desenvolvedores de jogos de terror. Sim. Tem anos que eu solto várias, tem anos que eu não consigo, mas eu sempre tô atrás. Não, cara. E a gente tá aí às vésperas de vários jogos de terror brasileiros, né? Vai sair o Ayla, vai sair o Saboros. Isso é muito rico, cara. Isso é um material muito rico, Maxon. Isso aí a galera precisa saber que isso existe, cara. Então vamos colocar. O Maxon vai colocar nesse programa aqui, ó. Você vai lá na descrição ali no YouTube, você vai ver, tem um link pro Medium dele com essas entrevistas aí, tá? Porque vai colocar, sabe por quê? Porque eu tô falando que vai colocar e acabou. Não, tá bom, vou colocar sim. Beleza, pode deixar. É isso aí. Maravilha. E ó, o último jogo do programa é um que era um dos jogos de terror mais esperados desse ano por mim. Eu sou muito fã dessa franquia, que é Little Nightmares 3. Ih, você falou era? Não, era porque eu já joguei, então não era mais. Não... Ah, bom. Eu já joguei, então não é mais esperado. Agora é a realidade. Oh, que susto. Eu tô doido pra jogar, já falei, vai ser uma bomba. Falei, meu Deus do céu. Esse é o primeiro Little Nightmares, não produzido pela Tarsier, que é o estúdio sueco que criou a franquia, né? A Tarsier tá fazendo um outro jogo de terror chamado Reanimal, que vai ser lançado ano que vem. Parece ser muito fantástico também. Você fã de Little Nightmares, imagino que já tenha
visto um trailer, eu também antecipe Reanimal. Por algum motivo, a Tarsier se afastou de Little Nightmares, né? A Supermassive, dos Dark Pictures Anthology, de Until Dawn, The Quarry, que fez Little Nightmares 3, que o grande diferencial para os outros jogos da franquia é que ele é cooperativo. Mesmo que você jogue sozinho, você joga com o computador controlando o outro boneco. Mas, em linhas gerais, a perspectiva de jogo, como você joga o jogo, os elementos de plataforma, gameplay, o tamanho diminuto dos personagens, né, que é uma característica. Você joga com crianças nessa franquia, mas mais que isso, são crianças em um mundo gigante. Tudo é gigantesco, tudo é assustadoramente, pavorosamente enorme. Você se sente obsoleto nessa realidade, porém, ainda assim, você confronta essa realidade. É o grande lance, desde as aventuras da Six lá no primeiro Little Nightmares, que já tem uns bons anos. Eu acho que o primeiro Little Nightmares é de 2017, né, Romulo? Você gosta? Eu também sou bem fã, cara. Bem fã, fiquei muito impactado com ele. Então o grande diferencial desse jogo novo é isso, o cooperativo. Gostaria muito de ter jogado com alguém. O jogo está disponível em todas as plataformas. Dá pra você chamar um amigo pra jogar sem o seu amigo ter o jogo. Só uma pessoa tendo o jogo, você consegue convidar alguém pra jogar com você. Você jogou aonde? No Xbox. Queria um dia conseguir jogar isso com alguém, mas eu terminei ele e a IA funciona quase sempre. Teve vezes que o boneco ficou correndo onde não deveria, numa sequência de perseguição mais intensa, e aí fiquei pra trás e aí recomecei. Mas quando a coisa pede quebra-cabeças, resolução das coisas, o personagem faz o que tem que fazer. Muitas vezes até ele acaba entregando um pouco do que você descobriria. Facilitando, né? Mas eu acho que é a proposta, né? Eu acho que essa franquia tá muito bem cuidada pela Bandai Namco. Eles fizeram, inclusive, recentemente uma transmissão dedicada a Little Nightmares, que foi anunciada uma animação em stop motion que vai ter, um gibi que vai ter, um jogo de tabuleiro, jogo de VR. Então, eles têm altos planos. É uma franquia que tem possibilidades infinitas, cara. Então, eu particularmente adorei esse jogo novo, tanto quanto os outros. É difícil escolher. Eu acho que nesse caso aqui, as sequências de perseguição foram as mais intensas, foram as que eu mais fiquei aterrorizado jogando. E os algozes, né, esses nemesis, que basicamente cada área do jogo tem alguém que toma conta daquela área, que te persegue e te mata, tem alguns muito assustadores, especialmente ali no meio, que tem uma mulher com 6 braços. Então, se você tem aracnofobia, alguns problemas com isso, essa mulher pode ser um problema. Mas é muito aterrorizante, muito assustador. A Supermassive conseguiu, eu acho. Eles já tinham feito a versão Enhanced Edition do Little Nightmares 2, mas esse jogo é 100% autoral deles, né? Eles fizeram de cabo a rabo. E que também é um jogo bem diferente do que eles estavam acostumados a fazer, né? Se você pega o acervo aí, o currículo da Supermassive é outra coisa, é outra linha de terror. Eles são um estúdio dedicado ao terror, mas é outro tipo de coisa que eles fazem. Então eu acho que eles conseguiram manter um alto nível do que a Tarsier fez. Eu acho que o Reanimal ainda vai ser algo muito mais impressionante. Porque eu vou te dizer, Rômulo, por mais que seja cooperativo, me pareceu que a fórmula já está um tanto quanto desgastada em termos de progressão de jogo, em termos de como o quebra-cabeças são apresentados e como os inimigos se comportam, por mais que sejam bem diferentes uns dos outros, visualmente falando. Então, se você tem a bagagem de Little Nightmares, afinal ninguém vai jogar o 3 sem ter jogado os outros. Né? Às vezes cai de paraquedas, né? Até num esquema tipo de convidar, assim, né? Pode ser que sim. Sim. Mas você já meio que sabe como fazer, sabe? Você já consegue enxergar a mágica, sabe? E vira meio que fumaça, assim. Mas ainda assim, direção de arte alto nível, gráfico impressionante, tem esse lance de foco, desfoco, de profundidade, né? Então assim, eu ainda tô bastante emocionado com Little Nightmares 3, gostei muito dos dois personagens. A gente tem um menino ali com uma máscara e um arco e flecha, e uma outra personagem que tem uma chave de boca metade dela. Então assim, é um jogo que tem essa ferramenta que se torna um jogo mais ativo, reativo, digamos assim. Existem momentos de confronto mais até do que os outros jogos por conta disso, né? Mas aí, de novo, é fácil antecipar muitas das resoluções, mas ainda assim é um baita jogo de terror, com uma proposta bastante diferente dentro do que você conhece de Little Nightmares. Diferente, digo, comparativamente ao que se tem de jogo de terror em linhas gerais. Little Nightmares criou algo por si só, algo por conta, né? E eles têm desenvolvido isso. Eu espero que um eventual Little Nightmares 4 seja mais ousado, traga mais coisas diferentes, né? No formato de jogo, no design de fase, como a coisa se desenvolve, como a gente joga a coisa em si, como resolve os quebra-cabeças com foge dos inimigos, digamos, algo mais diferente do que a gente já viu. Mas é muito difícil falar isso também, porque descaracteriza, sei lá, é uma matemática complexa essa. Não posso dizer como é jogar esse jogo em modo cooperativo, que é o grande lance dele. Deve ser muito mais divertido, deve dar menos dor de cabeça, deve funcionar muito melhor.
Mas, pô, Little Nightmares é uma baita franquia. Fico feliz da coisa ainda tá em evidência, soltando aí jogos e expandindo a franquia para outras mídias, né? Imagina uma animação stop motion de Little Nightmares, que maravilhoso que vai ser. Nossa, e o gibi também. Me faz lembrar muito Coraline, mas enfim. Mas com certeza. É complexo falar disso, mas creio que seja das grandes inspirações, especialmente o primeiro ali com a capa de chuva da Six, né? Cara, eu acho que o 2 ainda é o que eu gosto mais. Mas o primeiro tem umas DLCs absurdas. Se você tem o Little Nightmares 1, é uma atualização gratuita. E se você compra o Little Nightmares 3, você ganha a edição Enhanced Edition do Little Nightmares 1 também. Nossa, maravilhoso. Assim, honestamente, Rômulo, tipo, a pessoa que joga o 3 dificilmente não jogou um, mas de qualquer forma ganha. E se você tem um, você baixa ele de novo que ele atualiza. Não sei se vem as DLCs, viu? E tem 3 DLCs do Little Nightmares 1 que são muito legais. A gente joga com outro personagem. Fiquei esperando o DLC do Little Nightmares 2, não teve. Sei que vai ter do 3, porque lá no menu inicial do jogo já dá pra ver que tem. Poderiam ter colocado aquilo no jogo, porque eu achei esse jogo um pouco mais curto que os outros, eu fiquei com essa impressão. Mas vai ter mais conteúdo, que eu imagino que seja pago também. Mas assim, a ideia é conversar sobre Little Nightmares, sabe? Eu adoro essa franquia. Com certeza a Desgraceira Awards vai ter o Reanimal como das obras de terror mais esperadas de 2026. E eu pesquisei a respeito, mas não sei por que a Tarsier se afastou de Little Nightmares, viu? Às vezes é problema de grana, cara. Às vezes é problema de licenciamento. A gente sabe como é que funciona, né, cara? Enfim. O importante é que a Bandai tá aí na distribuição e esse jogo ele é grande por mérito próprio, óbvio, que é um ótimo jogo, mas também pelo trampo que a Bandai faz aí na distribuição, né? Então, com certeza. É isso aí. O evento que fizeram, a transmissão só de Little Nightmares foi excelente. Sim. Absurdamente. Isso aí. Bom, Maxwell, e agora, papai? Agora a gente vai falar tudo que a gente gosta na nossa vida. A gente vai falar de monstro clássico. A gente vai falar de cinema de arte. A gente vai falar de cinema de terror. A gente vai falar de Guillermo del Toro. A gente vai falar de Mia Goth. Vamos falar de Frankenstein, né? 2025. Olha, o que eu posso falar pra vocês é que eu assisti Frankenstein numa sexta-feira no cinema. Comprei ingresso pra assistir na segunda-feira de novo no cinema. Basicamente foi isso que aconteceu comigo. Eu assisti com a Jaque. E quando terminou, ela tava chorando. Ela tava em prantos. E não conseguia parar. E só falava isso. Meu Deus, que filme lindo. Que obra de arte. Que delicadeza. E é isso que eu tenho pra falar. Que filme delicado. Que lição. Esse filme é uma lição, brother. Uma lição de humanidade. É a história clássica, né, da Mary Shelley, né? Que a gente sabe que teve uma lenda por trás disso, que estava ela e mais outros grandes autores num veraneio, tava muito chovendo e aí entre uns caras que estavam lá, tava o Lord Byron. Assista o Gothic do Ken Russell. Exato. Conta sobre tudo isso. Como a jovem Mary Shelley, 18, 19 anos, escreveu e inventou a ficção científica, né? Criou uma das grandes... Assim, delicadeza é o termo, porque ninguém lida com tanta gentileza com os monstros como o Guillermo del Toro. Nossa, verdade. O Guillermo del Toro tem no Frankenstein a sua bíblia. Ele já fala isso há muito tempo. Eu acompanho a carreira desse cara, a gente acompanha a carreira dele há muito tempo. Ele é um dos grandes cineastas do fantástico, do terror, do indizível, do mágico, etc. Então é ele fazendo o que ele sempre quis fazer. O Pinóquio foi um pouco isso também. Foi bastante isso também. Num formato em extinção. O Guillermo del Toro é um cara que ele levanta a bandeira da animação assim, a ferro e fogo, sabe? Mais ainda do stop motion. E daí aqui ele pega e ele escreve e ele reinventa, reinterpreta uma das histórias mais clássicas, não só do gótico, não só da ficção científica, do terror, que seja, da literatura de forma geral. Coloca elementos novos, personagens novos, transforma coisas aqui e ali. E pra mim isso aqui é tão significativo quanto o clássico Frankenstein do Boris Karloff, lá do James Whale, de tipo... décadas e décadas. De quando que é aquele filme? 1931, amarrado com A Noiva de Frankenstein, também de James Whale, que veio logo na sequência. Eu não consigo pensar em Frankenstein sem A Noiva de Frankenstein. São filmes ali de mãos dadas, né? Então assim, o meu lance era, será que vai ser... A minha expectativa era muito alta. Não vou nem dizer se excedeu ou não, mas o grande lance esse aqui é um dos filmes mais lindos que eu já vi. Nossa, cara. A Jaqueline vai pegar você no colo porque você falou isso. Porque ela falou a mesma frase exata, ipsis literis. É um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida.
E eu tenho que concordar tanto com ela quanto com você, cara. Porque, assim, vamos voltar, né? Insistir na palavra delicadeza. Tão delicado. Ele é dividido, né? O filme ele tem 2 horas e 40, 2 horas e 32 minutos, assim. E ele é dividido em capítulos, né? Você sabe que o livro original, ele é um epistolário, né? Então, a gente tem o capitão ali escrevendo pra irmã dele, se eu bem me lembro, contando sobre essas histórias. São cartas, que é uma forma bastante comum de se escrever literatura naquela época. Décadas e décadas e décadas atrás. Funciona perfeitamente nesse sentido. Então o filme, como você estava dizendo, é bem dividido nesse aspecto, né? Você sabe que originalmente, Rômulo, o Guilherme Del Toro pensou isso como uma série, uma trilogia. Eram muitas ideias na mente, né? Pra expandir a coisa toda. Nossa, e eu agradeço que ele decidiu fazer um filme, cara. De verdade. Não sei se funcionaria. É um filme Netflix, isso quer dizer o quê? Que passou pouco no cinema, mas pelo menos um pouco mais do que o Pinóquio, porque o Pinóquio ficou pouco tempo em poucas salas. E aí eu pude assistir esse filme no cinema, porque assistir esse filme no cinema é algo, assim, né? Eu gosto muito de cinema, a gente ama cinema, é uma outra experiência, e eu fui assistir e realmente esse filme te envolve, fica compenetrado ali e você embarca nessa jornada. E por mais que você já tenha visto tantos e tantos e tantos filmes de Frankenstein, né? São dezenas de filmes e dezenas de reinterpretações e reimaginações. Esse aqui ainda traz um frescor, sim, girando em torno de trazer um monstro mais sensível de todas as interpretações do Frankenstein. Você faz uma ligação ali do primeiro, do Boris Karloff, ali dos clássicos, né? Fazendo uma elipse e indo direto pra esse do Del Toro, porque muita gente não sabe, né? Muita gente fala que Frankenstein, então, assim, tô dando esse disclaimer, porque a galera às vezes não sabe. Acho que um Frankenstein é o monstro, né? Não, Frankenstein é o cientista, é o cara que fez ele, né? Com um pedaço de corpos ali. Que, aliás, hein? Oscar Isaac, que atuação. Você sabe que não teve nem teste. Tipo, o Guilherme Del Toro chegou direto, assim. É você que eu quero. Porque o Jacob Elordi foi uma segunda opção. Era pra ser o Andrew Garfield, que não pôde por problema de agenda. E aí pegaram o Jacob Elordi. Era pra ser o Andrew Garfield? Era. E aí o Jacob Elordi é um ator que, tipo, quando anunciaram que era ele, eu conheço o cara do Euforia, mas o que ele entrega aqui, e o tanto que ele se compenetrou aqui, quanto que ele... Cara, eram 10 horas de maquiagem pra fazer um negócio, entendeu? Imagine. Nossa. Cara, eu vi muita coisa a respeito, li muita entrevista a respeito desse filme, que o Guilherme Del Toro, ele não acreditava no fato de que o Jacob Elordi aceitou fazer tudo isso, tipo... Sabe, ele fazia com o peito aberto, de corpo e alma. E outra coisa, eu vi uma entrevista do Christoph Waltz. O Christoph Waltz é um personagem original nessa história, não existe no romance original. Ele faz o Highlander, que é um grande aristocrata, que tem fábricas de munição. É um mecenas, né? Um mecenas ali, né? Quem paga. O cara, ele tá com sífilis, tá morrendo, e ele vê ali naquele jovem cientista genial uma possibilidade de vida eterna. É um personagem muito interessante. Na minha opinião, quando tem o Christoph Waltz, ele eleva o filme. Qualquer filme, ele eleva, assim. Já é um filme que vale a pena ser visto só de ter esse ator que é dos grandes. E ele falou, em uma entrevista, que o Guilherme Del Toro é uma das pessoas mais amorosas que ele já conheceu e já trabalhou na vida. Do tipo, ele abraça, nos piores momentos ele vai e ele traz uma palavra de acalento, uma palavra, estende aquela mão e aquele abraço, tipo, imagine esse cenário. A própria Mia Goth, quando ela foi elencada, do tipo, será que eu consigo? Porque a própria Elizabeth, da Mia Goth, no livro, era um personagem terciária. Não tem importância nenhuma na trama. Eu não fui olhar ficha técnica nem nada. Mas a mãe dos meninos, né? É a Mia Goth. Ela também, né? Com bastante maquiagem. Tudo remete, né? É de piano, exatamente, cara. Isso. Porque qual que é o grande lance? Assim, o lance do romance original é que o Victor Frankenstein cresceu em uma casa amorosa. Não tinha esse lance de confronto, o pai batendo na cara dele. E o grande lance de que leva ele a ser quem ele é a mãe ter morrido no parto do irmão e o pai ter falhado, mas na mente dele o pai quis falhar. E ele diz, eu vou te superar, porque eu vou conquistar a morte. Próxima cena é o Oscar Isaac lá como esse Frankenstein, confrontando todos os médicos da universidade e apresentando o galvanismo ali como uma resposta para não se entregar à morte, né? E o galvanismo estava muito em alta na época. A Mary Shelley, ela inventou a ficção científica, como você falou, né? Que coisa aqui. Simples assim. Mamina, velho. Mamina naquela época. Não só isso, Rômulo. Horror folclórico. Nossa, cara. O folk horror, o horror rural, ficção científica, o horror corporal, tudo. É a gênese de tudo. Tudo. É o Prometeu moderno de tudo. Exatamente. E eram ideias, né, científicas que tava ali no ar, né? As pessoas tinham essa ideia da imortalidade,
da energia elétrica, né? Que era muito recente. Era a época da religião ser confrontada. Exatamente. Aquela cena que ele tá dando uma palestra ali pros doutores da medicina ali, cara. Aquilo ali é absurdo. É muito bom, cara. Que o Hans Landa lá, ele chega lá com o sapatinho de... O Hans Landa, o Highlander. Mas ele é o Hans Landa também. Aliás, a gente tem, tipo, uma cena que o Ralph Nesson faz. Ele é um dos professores ali, Sim, com aquela centro, peruca, né, de Benjamin Franklin ali. A Jaque deu um grito, ela falou assim, meu Deus, olha lá o pai da bruxa. A voz de trovão. Ele faz uma cena, cara. Tem grandes atores fazendo uma cena, uma ponta num filme Nossa, desse. cara, Mas eu ainda reforço, cara. Quando, por exemplo, você coloca a Elizabeth como uma estudiosa, também uma cientista, uma entomologista que estuda insetos, ali você dá um peso pra essa personagem. E não é ela só não é isso. Simplesmente a mocinha. Não é a mocinha, porque no obra original, o Victor Frankenstein vai se casar com ela. Tanto que o monstro, ele é um assassino. O monstro, ele quer chegar no Victor matando o irmãozinho mais novo. O irmão não é pequeno, o irmão cresce e ele é noivo dessa personagem. Então, você faz essa dança de cadeiras e de papéis pra funcionar, pra contar um outro viés da história e trazer novas perspectivas, que ao mesmo tempo que, evidentemente, que se passa na época, séculos atrás, também é muito contemporâneo e muito moderno, que é algo que o Guilherme Del Toro consegue muito nos textos dele. Você pega Colina Escarlate e o próprio Pinóquio, ele consegue conversar muito com acontecimentos de agora, faz você refletir sobre o mundo moderno. Sim. Que é uma coisa que o próprio Frankenstein fez assim, como nunca antes. É absurdo um negócio desse quando a gente para pra pensar. Você falou da personagem da Mia Goth, a Elizabeth, né? O lance dela ser entomologista, de ela se interessar por insetos. Isso é visível no figurino dela. Quando ela chega com aquele vestido verde, meio metálico, né? Que parece uma carapaça de um besouro ou uma asa de uma libélula. Com as penas, assim. Graficamente... Você sabe que tem o lance das cores nos figurinos, né? As luvas vermelhas. Exatamente. E quando ele usa essa luva, como se apresenta um amarelo em contraponto com o azul. Cara, assim, é uma obra de arte, né? E outra, né? O Guilherme Del Toro... É um estúdio de Gestalt muito aprofundado, né? De cor, assim. Isso. Você vê muito os signos estão muito bem representados nas cores. É tudo cenário. O Guilherme Del Toro, ele tem feito questão de fuck AI em todos os eventos que ele vai. Não aquele castelo é cenário, velho. É cenário, laboratório, cada lugar, aquelas pinturas. Aquele necrotério que tem embaixo do castelo ali. O cenário suntuoso, é tudo cenário. Nossa. Tipo, e foi exigência. Se eu tenho um pré-requisito aqui, é que não vai ter fundo verde, não vai ter IA, não vai ter. É tudo cenário, é tudo figurino, é tudo gente. E ele, cara, mais do que ninguém, ele tem feito isso. E se você vai, cara, cada vez que você assiste, por exemplo, tem uma cena ali muito específica, porque desenvolve bastante do lance da composição da criatura, né? Que, tipo, a gente sabe que o Guilherme Del Toro é muito amigo do Kojima. E tem uma cena ali que lembra muito Death Stranding, não lembra? E tipo, eu fui pesquisar e de fato é uma homenagem. Ele homenageou o Hideo Kojima com um filme com uma cena ali específica. Não. Sim. Não. Cara, o cenário, né? Ali seria o quê? Uma Alemanha, um cenário germânico. Alemanha, Suíça, o Castelo do Frankenstein fica na Alemanha. O filme não pontua exatamente, mas ele te dá todos os elementos que você associa. E a gente vê aquele cenário infinito ali de... Para o lance do Ártico, né, que é muito, muito emblemático, que o filme faz questão de começar daí. Tem todo o lance da busca do Victor pela criatura, com os cachorros, os huskies, etc e tal, que também é muito importante na história. É muito marcante isso no filme do Kenneth Branagh, com o Robert De Niro, né, a perseguição no gelo. Também é muito importante o lance da família de camponeses, onde a criatura aprende a falar, ela cria vontades, desejos de fazer parte. Esse é um filme muito sobre você fazer parte, de você se sentir aceito, abraçado. É muito interessante esse tipo de diálogo que o filme estabelece, mais do que o que muitos outros filmes fizeram, a própria história original, da bestialidade da criatura. O próprio Victor, quando o monstro abre os olhos, a reação dele é sair correndo, fugir. Não é bem assim. Sim. Porque esse filme ele desenvolveu muito o Victor criança, adolescente, confrontando o pai, um grande médico, etc. E depois, ele fazendo a mesma coisa com a criatura. Exatamente o que fez com o pai. Sim, então, o filme faz essas relações constantes, né? É absurdo. A minha mãe tem uma coisa que ela fala que a pessoa só dá o que ela tem pra dar. Então, o que ele recebeu do pai dele é o que ele fez com a criatura, cara. Que é filho dele, é a criação dele, né? Então, tem muita sorte de estar vivo num momento desse do cinema em que uma obra como essa é disponibilizada pra gente dessa maneira, tão delicado, tão bonito, sabe? E ao mesmo tempo é uma história de um monstro. Mas o que é um monstro? Quem é monstro, Maxon? O que faz algo ser chamado de monstro, saca?
é essa pergunta que eu faço pra você e essa pergunta que eu faço pros nossos ouvintes também, cara. O Frankenstein tá disponível na Netflix, tem um documentário sobre o filme também, que é valiosíssimo. Sim. Eu coloco isso aqui lá no alto da filmografia do Guilherme Del Toro, já assisti faz tempo, então a emoção já deu uma apaziguada. Pra mim não, que eu assisti ontem. O Rômulo não, então assim, é legal esse contraponto. Eu já assisti esse filme mais de uma vez, você analisa outros pontos, a coisa te conversa com você de outras formas. Eu fiz isso com o Pinóquio, eu assisti ele em momentos diferentes. É uma coisa muito rica o que esse cineasta apresenta, o que ele faz questão de trazer de novo, de reforçar da história original. Sim. E se ele diz que Mary Shelley é a bíblia dele, esse filme aqui é a consagração dessa ideia, desse sentimento, dessa vida. E, tipo, como você bem disse, cara, que sorte a nossa. Só o fato de você ter saído da sua casa, ido ao cinema, pagado, assistido, comprado outro ingresso pra ver mais uma vez, pra sair da sua casa mais uma vez de um filme que estaria disponível via streaming, já diz muito sobre o que é esse filme. Assim, eu tinha certeza que seria bom, mas excedeu. Se tornou meu filme favorito, de um dos meus cineastas favoritos. E Frankenstein é muito importante pra mim, porque o meu tio, que é uma pessoa muito importante na minha vida, Sim. Ele é especialista em Frankenstein, ele dá curso de Frankenstein, ele dá palestra de Frankenstein. Eu, inclusive, fiz parte de um desses cursos, assisti todas essas aulas, algo assombroso. Cara, você tem que ver esse filme com ele, Max. Você tem Com que certeza. ver esse filme com ele, mais uma vez. Com certeza eu vou fazer isso. E é exatamente essa a linha de raciocínio, né? O Frankenstein através das eras, né? O que é Frankenstein, o que reflete a concepção, por que foi feito, como foi feito. É absurdo, assim. Pensa, tantos anos depois, a gente recebe um filme desse. E a gente tá aqui falando de Frankenstein, né? Tá expondo a importância, a protogênese de tanta coisa. Eu fico emocionado. Faltam palavras. É um dos clássicos de todos os tempos aí, da história da humanidade, né? Da literatura, do cinema, enfim, cara, tô feliz de conversar com você, mano, sobre isso aí, de ter essa oportunidade da gente dividir isso, esse amor que a gente tem, né? Tanto pela criatura, como pela criação, como pela obra, e enfim. E agora vamos para a Ágora Profana. Começa agora, Ágora Profana. Deixa eu pegar o primeiro comentário, tem um monte, hein, rapaz. E começa aqui com o comentário do Taz Gordinho. Tô vendo aqui tem muita gente nova aqui que eu nunca tinha visto, sejam todos bem-vindos. Que alegria, ó. Taz Gordinho diz assim: eu tenho um problema com jogos de terror, tenho medo real da imersão. Ô, Taz. Por isso que tem tanta gente que gosta de assistir jogo de terror. Você sabe que muitas pessoas, no decorrer da minha vida, Romulo, vinham me pedir pra terminar Silent Hill. E, tipo, termina aí pra eu assistir. Pra eu ver. Era muito constante. Eu com GTA. O complexo disso é que GTA tem 500 mil horas de duração, né? Silent Hill dá pra terminar numa sentada. De qualquer forma, numa era pré-streaming da vida, eu terminei o Silent Hill pra muitas pessoas que vinham me pedir. Era sempre uma alegria. O Taz é um grande amigo também, ele tem uma produtora que chama Onde Está Minha Mente, uma produtora de vídeo, cara. Que demais. Eles fazem vídeos, eles trabalham com audiovisual também. Obrigado, Taz, mano, um beijo pra você, meu irmão, tamo junto. Temos a Gabenites aqui, alquimista, também, outra amiga também muito querida. Amei o conteúdo. Pô, obrigado, fico feliz. Pô, um beijo, Gabi, beijo pra você. Obrigado, bem-vinda. E seguindo com o Vitor Pessoa, o 7V, o que vocês acham do filme A Bruxa de 2015? Ah, amigo. Pra mim é dos grandes expoentes do terror dos últimos 50 anos aí, fácil. No braço direito tem uma Anya Taylor-Joy e um Black Phillip. Olha isso. Responde a sua pergunta, Vitão. Tamo junto, cara. Eu penso em tatuar um Black Phillip, eventualmente. Preciso achar um lugar. O Robert Eggers, cara, a gente falou muito do último filme dele aí, do Nosferatu. Pra mim, e eu acredito que pro Maxon também, ele é um dos grandes aí que temos em atividade. O cara vai fundo na pesquisa e tá fazendo um filme de lobisomem. Imagina o filme de lobisomem do Robert Eggers. Nossa senhora. Que alegria. E obrigado, viu, Vitor, pelo comentário. Valeu, Vitão. O DJ Lozada aqui, ó, é um camarada também que ele é gamer, ele faz vídeos de jogos de corrida, cara. Ele é especialista em jogo de corrida, Maxon. E veio aqui comentar. Que sensacional. Concordo com o Rômulo. Tem muitos filmes que colocam em destaque um nome mais famoso quando o diretor não é muito conhecido. Ah, a gente tava falando do Jordan Peele com o Goat. Ah, olha, assim, em nenhum momento eu fui, assim, complacente com isso. Não fui. Eu só disse que isso acontece há muito tempo e aí cabe um cuidado por parte de quem assiste. As pessoas fazem, tipo... Eu não tô sendo a favor, nunca, jamais, pelo amor de Deus. Tô dizendo que isso acontece pra tomar cuidado, pra prestar atenção. Foi isso que eu falei, é um alerta. Mas eles fazem isso justamente porque as pessoas não têm atenção. Ô, rapaz. Depois que a gente gravou, eu falei com umas 4, 5 pessoas, falando a mesma coisa.
pô, é o filme do Jordan Peele. Eu falei, opa, calma aí. Se pareceu que eu sou complacente com esse tipo de atitude, eu falei tudo errado, tá tudo errado. Foi só um alerta da minha parte, que isso acontece e tipo, tem que tomar cuidado, só isso. Mil perdões. Várias vezes tu pensa alguma coisa e você fala, não, não é assim não. Aí eu falo, bom, entendeu? Se eu não tivesse envolvido aqui, eu ia ler Jordan Peele lá e ia falar, caramba, vou ver o novo filme do Jordan Peele. E não é, né? Ele tá envolvido, mas, tipo, não é o filme dele, não é a concepção dele. Por exemplo, eu lembro quando teve o Mamá, sabe? Sim, lembra aquele? Sim. Que é, inclusive, do Muschietti, né? Uhum. Do It, que ficou famoso. Um dos primeiros filmes do Muschietti foi o curta-metragem do Mamá, que é muito bom, muito bom. Aí o Guillermo del Toro produziu o filme Mamá. É uma porcaria. Mas aí pessoas vinham me falar, o filme do Guillermo del Toro. Eu falei, peraí, exatamente. Isso não é bem assim. Então, é isso. É um alerta que é uma prática que acontece e que vai continuar acontecendo porque é chamariz de filme e é isso. Ele continua aqui, ó. E isso acontece com inúmeros filmes. Não só com filme de terror, no caso de Jordan Peele, até com Spielberg. Muito, assim. Pra mim, isso induz ao erro. É o que eu tô falando. Porque um filme é a cara e técnica do diretor, e não do produtor. Ou seja, alguém vai assistir um filme, lê em letras garrafais Jordan Peele, assiste achando que é um filme dele, com direção, técnicas, linguagens, ideias dele. Pô, falou tudo que eu pensei aí, o DJ Losada. Assim, induz ao erro, mas aí a pessoa já fica possessa, mas já pagou o ingresso, já viu o filme. É isso. Mas valeu, viu, DJ Losada? Obrigado pelo comentário, volte mais. Minha filha comentou no próximo, a Rafinha. Não acredito. É. Anos depois, 124 programas, a Rafinha... Primeira vez. Não acredito. Não acredito. Será, a Rafinha ouve? A Rafinha ouve a gente? Acho que sim, acho que ela escutou, né? Ô, Rafinha, que alegria ter você aqui com a gente, viu? Ela mandou aqui, ó, melhor podcast de terror. Você é a melhor filha que eu tenho. Eu te amo. Obrigado, Rafinha. Volte mais vezes, converse com a gente sobre terror. Tô sabendo que você é muito fã de É verdade. Queria saber se você gostou do filme. Eu vou perguntar, eu não acho que não. Acho que ela tá esperando pra ver comigo. A gente vai ver junto. Vem aqui xingar o filme, Rafinha, com a gente. Isto. E obrigado. Aqui, ó, seguindo com André Sidious. Pô, me vendeu demais o Enterre Seus Mortos. Preciso ver. Ótimo episódio, como sempre. Gangue. Valeu, André. Realmente, cara. Vale a pena assistir. Você sabe quem é o André, né? Do Cross Requiem, do Ex-Ignorantia. Nossa, já é o segundo programa seguido que ele aparece. É. Pô, André. A gente não vê a hora de falar do seu jogo aqui mais aprofundadamente. Eu queria jogar o jogo em si, assim, pra ir fundo no negócio. Vai acontecer. Valeu, viu, André? Obrigadão, mano. E aí o próprio estúdio comentou, mandou um coraçãozinho verde aqui, pestilento aqui, ó, o ex-ignorante. Você sabe que o Boris Karloff era verde, né? Apesar de preto e branco, porém, filme preto e branco, ele era verde, o coração do Frankenstein aí, ó. Orlando, outro amigo meu, mora em Portugal aqui, ó, mandou, gosto muito de terror. Joinha, bracinho, coraçãozinho e foguinho. E, pô... Mas qual terror que você gosta? De qualquer terror? Tem algum específico? Conta aí pra nós, Orlando. Eu acho que ele é muito do heavy metal. Então eu acho que ele gosta de um negócio de diabão, assim. Deve ser isso. Valeu, viu, Orlando? Seguindo com Abruab. Fazia tempo que ele não aparecia aqui, hein? É o Diogo, pô. Eu sei, pô. Cara, espero conseguir ver Good Boy. Espero que não seja um cara fantasiado na casa de um milionário. Então, como a gente fez questão de reforçar, o nome é igual, mas são filmes muito diferentes. Esse Bom Menino é um que você tem que assistir, cara. É muito bom. Muito, 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 muito bom. Cada vez eu gosto mais desse filme. Quanto mais eu falo desse filme com as pessoas, eu gosto mais e mais e mais ainda dele. Pra gente que gosta de bichinho, né, de animaizinhos, assim, é um filme que pega. Ó o Vitor Coelho aqui, ó. Excelente conteúdo. Mandou pra gente. Vitor Coelho, cara, não tô acreditando. Tipo, eu tô tentando lembrar a última vez que eu vi o Vitor. Eu acho que foi num evento da Microsoft. Tipo, 2019, 18, talvez. Ele há muito tempo não trabalha na Microsoft. Sim, né? Sim. Mas, rapaz, saudades, Vitor. Obrigado. Que alegria ter você aqui. Volte mais vezes. Converse com a gente sobre os filmes e os jogos, seja lá o que for de terror. Tamo junto, meu mano. Obrigado mesmo. Olha, cara, é só celebridade nesse programa. Seguindo aqui o Nelson Alves Jr. Ô, Nelson, é um lisonjeio ter você aqui com a gente. Volte mais, por favor. E ele diz assim, numas aspas: quem começa a assistir terror agora tem que assistir de tudo, fecha aspas. Essa é minha tese também. Essa aspas é sua, você falou. Você falou no programa passado. Cara, tem que assistir de tudo. Eu bato muito nessa com o Rômulo, do tipo, é tudo bagagem, né? Sempre é bom argumentar. A gente aqui que fala de muito filme mais ou menos pra baixo, filme de qualidade extremamente duvidosa, tudo tem o seu valor, tudo é válido nessa discussão. Às vezes eu tenho que convencer o Rômulo de
muitas formas para assistir uma bagaceira, que a gente sabe que é bagaceira, mas ainda assim gera um debate tão interessante aqui que tem sempre a possibilidade de se estender nos comentários, levar a coisa mais a fundo. Com certeza o debate, uns filmes que nós vê aqui, nossa conversa é 1000 vezes mais interessante que o filme. Mas com certeza, isso aí tem sombra de dúvida. Pelo amor de Deus. Mas também toda vez eu preciso te convencer dias a fio, né, Romulo? A filme do Mickey lá, aquela... Pô, esse não é ruim. Não é ruim esse. O Screenboat é bom. Que é isso? Ó, essa é a minha tese também. Pra videogame, quer ter senso crítico e entender o que tá jogando? Então volta umas casinhas e conheça o percurso inteiro pra ganhar cabedal da conversa. Obrigado, viu, Nelson? Léxico refinado aí. Pô. A gente bate bem, com muitas ideias. É isso. Quanto mais bagagem, mais interessante. Nelson, a gente ama você, Nelson. A gente ama você. Volte mais, Nelson. Volte mais vezes. Conversa com a gente. É uma alegria ter você aqui com a gente. Michelzinho aqui, o Nutsmic, diretamente de Madrid, mandou um coração e uma palminha, assim, ó. Ou seja, um coração preto. Meu irmão que tá em Madrid também, mano. Amo você, Michel. Um beijão, mano. Obrigado, valeu. Volte mais. E finalizando com o nosso camarada Rick Gateiro, Rick Devark. Oi, bonitões, amei o podcast da semana. Aliás, consegui finalmente assistir Exuma e gostei muito, além de ter me apaixonado pela atriz que faz a Médium. Porém, não achei de longe tão assustador quanto o Romulo tinha dito. Que é isso? De qualquer forma, filmaço. Inclusive, graças a ele, comecei a pegar coisas mais coreanas, ou devo chamar de K-Horror, kkkk. Dessa vez vou ser polêmico e dizer que achei Bem-vindos a Derry uma porcaria. Sinceramente, é uma coxa de retalhos de personagens e obras do mestre Stephen. Sou da premissa que em algumas coisas não se mexe com a mitologia, e It é uma delas. Deixasse o passado no passado. Seria muito mais interessante se apresentasse uma outra, entre aspas, coisa em outra cidade ou mundo, sei lá, já que se trata de uma raça não humana. Não posso comentar muito sobre, pois não quero estragar a diversão de terceiros, mas achei bem ruim, além de efeitos especiais péssimos. Vocês sabem que a maioria dos ouvintes, assim como eu, escutam 2 vezes, né? Porque o Maxon começa a sua metralhadora de indicações, aí anotamos depois. Hahaha, abraço. Pô, escutem 3, 4, isso aí é bom pra nós, pô. Ô, Rick, eu não sei se eu vou conseguir manter esse ritmo. Eu tô tentando até o fim do ano, mas ano que vem eu acho que eu vou dar uma bela desacelerada. É muito conteúdo, cara, é muito conteúdo. É difícil, é. Mas, cara, vamos conversar a respeito do Bem-vindos a Derry quando terminar, que vai ser no primeiro programa de 2026. Então eu nem vou comentar nada do que você disse aqui. Quero deixar claro que eu sou muito fã do livro. Eu li o livro quando eu era adolescente, eu devia ter uns 15 anos. E foi o tipo de coisa que me abalou drasticamente. Eu achei das coisas mais bizarras, pesadas, esquisitas, que eu não tinha lido muita coisa. Eu lia mais gibi. Eu lembro que eu tava numa fase muito Batman nessa época. Mas eu lembro de ter assistido o It do Tim Curry e ter ficado muito decepcionado. Primeiro porque abriu mão de muita coisa do livro não tava lá. E segundo porque... não sei, meu senso crítico era revoltado na época, não tinha muito, depois eu fui dar o devido valor à atuação, especialmente do Tim Curry, e muito mais ainda depois de assistir o filme mais recente do It, né, que eu dou muito mais valor ainda pro Tim Curry como Pennywise, que é uma coisa muito emblemática, e aquele tipo de coisa, né, você precisa aí de muitos anos pra saber o impacto que vai ter de forma geral, e o Pennywise do Tim Curry teve muito impacto. Sim, sim. Que inclusive, ele não foi lançado a primeira vez, o It, pra cinema, né? Era uma série de TV. It é minissérie. Assim como o Tempestade do Século também, do Stephen King também, que foi Rose Red, né? Fenda no Tempo. E que pra gente chegava naquelas fitas da locadora dupla, né? Fita dupla. Duplas. É, muito maravilhoso. E é uma percepção muito diferente, né? Não é cinema, a minissérie é muito diferente, como uma coisa assim. O próprio Iluminado do Stephen King também é minissérie, mas chegava pra gente dessa forma. A linguagem que é feita pra TV é totalmente diferente, exatamente. Muda tudo e pra gente chegava assim, mas a gente conversa mais de It, do antigo, do novo, do livro e da série no primeiro episódio de 2026, mas obrigado, Rick, é sempre um prazer ter você aqui, você engrandece muito nosso programa, é sempre uma alegria receber você aqui. Assim como foi receber todo mundo, sempre uma alegria conversar com vocês sobre terror. Muito obrigado a todo mundo que nos ouve, nos acompanha, que chegou até aqui com a gente. E a gente se encontra de novo semana que vem, na mais nova edição do Eu Ouso Gente Morta. Beijo, beijo. Beijo, gente. Tchau.